Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como adicionar textos no Elementor. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar a página do painel do WordPress. Então já estou aqui no painel. E o que nós vamos fazer em seguida é acessar uma página com o Elementor. Então nós vamos no lado esquerdo, no menu lateral, e vir na aba de páginas. Vamos clicar. Será então aberto a aba de páginas. Aqui vai ter todas as páginas que você tem criado. Eu ainda não tenho nenhuma, eu vou criar uma nova para esse vídeo. Porém, você pode entrar em qualquer uma que tenha os Elementor. Então o que eu vou fazer é vir acima, clicar em adicionar nova página. Será aberto o editor de página e aqui vamos ter a opção de adicionar título e eu vou colocar como página tutorial. Então vai ser apenas um nome de exemplo. E agora, depois de colocar o título, nós vamos acima clicar no botão editar com Elementor. Será então aberto a página do editor do Elementor. E aqui no lado esquerdo, então, vai aparecer todos os blocos do Elementor e do Elementor Pro, que é o Elementor pago. E o que nós vamos fazer então? Aqui a página ela está em branco. E logo no meio aqui eu vou clicar no ícone de mais, escolher uma estrutura e vou escolher a primeira e que vai ter uma estrutura base apenas para a gente poder estar seguindo esse tutorial. Então o que nós vamos fazer agora para adicionar o texto é adicionar dois blocos. Então aqui para texto nós temos dois blocos. O primeiro é o bloco de título e o segundo é o bloco de texto. Então o primeiro, o bloco de título, vamos poder só clicar e arrastar para onde a gente quer adicionar. Como o próprio nome já diz, ele é para título, então ele é algo que você vai colocar apenas uma frase curta, alguma coisa. Nem aqui está, por exemplo, adicione o seu texto. No seu título você consegue alterar o texto por aqui, do lado esquerdo, na aba título. Então tem o campo que você pode colocar. Então coloquei como título de exemplo. O que você consegue editar? Você consegue editar o link, então se você quiser você consegue colocar um link nesse texto, então ele vai ficar clicável com o link. Você consegue alterar o tamanho, então o tamanho dele é padrão, você consegue alterar aqui os tamanhos já prefixados, então tem do pequeno até o GGG. A tag HTML, que seria mais uma questão de semântica, então por padrão vem o H2. Você consegue alterar para os outros Hs, mas ao mesmo tempo você consegue alterar o tamanho também. Consegue colocar como div, span ou p de parágrafo, então você consegue configurar tudo isso. Consegue alterar o alinhamento, então se vai ser do lado da esquerda centralizado, direita ou justificado. Porém, se você consegue alterar acima na opção estilo, consegue alterar a cor do texto. Então aqui na opção cor do texto você consegue clicar e alterar a cor que você desejar. Então pode colocar qualquer cor, consegue alterar o código da cor. Consegue alterar a tipografia. Então aqui na tipografia você consegue alterar a família, então a fonte, por padrão aqui vem como Roboto, mas você consegue escolher a fonte que desejar desde que ela esteja disponível. Basta selecionar a fonte, ele vai alterar a fonte do texto. Aqui na tipografia, você consegue alterar o tamanho, então além dos pré-definidos, você consegue alterar o tamanho em pixels, consegue alterar o peso. O peso basicamente é a gramatura, então quanto menor o valor, mais fino a letra vai ficar e você consegue alterar o peso até 900, que seria como se fosse o bold, que é o negrito. Tem a opção padrão, opção normal, que é mais fino, e de fato o negrito. Tem a opção de transformação, você pode clicar e alterar o título para que ele fique configurado de uma forma que você desejar. Tem a opção do estilo que você pode alterar se vai querer que ele fique, por exemplo, itálico ou oblíquo, então você consegue alterar. Consegue colocar decoração, então consegue colocar sublinhado, linha superior, um traçado, consegue colocar nenhum. Consegue alterar a altura da linha, então você pode colocar, aumentar e diminuir a altura da linha. Aumentar e diminuir o espaçamento entre as letras, também o espaçamento entre as palavras. Tudo isso você consegue alterar. Você também consegue alterar o traçado da imagem, que também é a gramatura, então você consegue deixar um traçado maior em volta do texto. Consegue colocar uma sombra, então aqui onde está text Sheldon, você consegue colocar uma sombra, então ele vai aparecer uma sombra atrás da letra e você consegue colocar onde quiser. Pode colocar para borrar, para não borrar, alterar
em horizontal, onde vai ficar essa sombra, vertical, então você consegue alterar e deixando em 0, ele vai ficar logo atrás do texto. E também consegue alterar a cor da sombra, assim como colocar e diminuir a opacidade. E também tem a opção de avançado, e aqui em avançado você consegue alterar o layout, que é a margem, o padding, a largura, e consegue configurar tudo igual a qualquer outro bloco aqui na opção de avançado. Então essa é a opção de título, e agora você também tem o texto. Então o texto você vai clicar e adicionar o texto, e o texto aqui ele é mais para parágrafo. Então você consegue adicionar o texto no campo que vai aparecer, e aqui você consegue colocar na caixinha e digitar o texto que você desejar. Você consegue dar enter, pular linhas, consegue fazer o que você quiser nesse campo de texto. Além disso, você consegue personalizar também, consegue colocar a opção de texto e colocar HTML, consegue, por exemplo, escolher alguma palavra e colocar em negrito, outra em sublinhado, colocar outra com itálico. Então você consegue colocar o que você desejar, consegue colocar link. Isso aqui funciona como um editor de texto normal de qualquer sistema, do Word, qualquer coisa vai usar esse mesmo sistema de texto. Você também consegue alterar o seu texto em colunas, então aqui se você colocar um texto maior, então adicionei um texto maior aqui de exemplo, você consegue colocar colunas, vem padrão, uma coluna que vai ser o tamanho total, você consegue colocar duas colunas, ele vai dividir o texto em formato de colunas conforme você vai escrever, então ele vai passando de baixo para a coluna de cima e você consegue colocar até 10 colunas, e além das colunas você consegue alterar o espaçamento entre elas. E aqui em texto, na opção estilo, você consegue configurar um alinhamento do texto, então como ele vai ficar, se vai ficar para a esquerda, centralizado, direito ou justificado. Você consegue alterar a cor do texto, então consegue colocar o texto a cor que quiser. Alterar a tipografia, que é exatamente igual ao título, mesmas configurações. Consegue colocar o text Sheldon, que é a mesma coisa, você consegue colocar então uma borda e colocar a cor que quiser, exatamente igual na opção do texto que eu mostrei anteriormente para você. E o avançado é a mesma coisa, colocar o margin, o padding, a largura, um alinhamento, tudo mais padrão do avançado. E são essas configurações de texto que você consegue adicionar então aqui ao WordPress com o Elementor. Então, depois de você adicionar os textos que quiser, configurar como você quiser, basta salvar, e para salvar vir no lado esquerdo inferior e clicar em atualizar ou publicar. Prontinho, após salvar, agora o texto já está na sua página corretamente. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!